E aí, maratonados, na correria, correr é libertar-se. Mesmo quando estamos correndo de máscara, a gente tem aquela sensação da liberdade. Parece que nada é capaz de nos impedir de continuar, e assim vamos até o fim do nosso objetivo. E até, às vezes, ultrapassamos esse objetivo. E estamos aqui hoje com um cara que é especialista, na verdade, não em corrida, e sim em paraquedismo, que é o João Tamborideg, mais conhecido como João Tambor. Ele vai nos falar um pouco mais sobre liberdade. O que é a liberdade para ele? Se a liberdade é saltar de paraquedas, meditar, ou até mesmo ele estar com a família, com os amigos. Isso também pode ser liberdade para algumas pessoas. Será que é para ele também? Ele é empresário, empreendedor, aventureiro desde a adolescência. Seja muito bem-vindo ao Maratonado Podcast, João Tambor. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Valeu, João. Obrigado. Você sabe, eu como também um paraquedista, não com toda a experiência que você tem, mas a gente quando entra no paraquedismo, a gente aprende que existe uma pessoa que é referência, que chama-se João Tambor. Talvez as pessoas comuns não saibam, mas quem assistiu esse episódio vai aos poucos descobrir a importância que você tem para o paraquedismo brasileiro e mundial, e ao mesmo tempo esse ser humano com tanto conhecimento, com esse ser humano tão completo assim em termos de conhecimento, de experiências, que está por trás desse paraquedista fantástico que você é. Pô, assim, enchendo a bola desse jeito, daqui a pouco eu não passei na porta aqui. Mas é verdade. Vamos lá, Andrei. Vamos lá. João, eu fiz a abertura justamente falando sobre liberdade. Uhum. Você é um cara que conhece muito a liberdade dos céus, a liberdade aqui da terra, de saltar também. Você é um praticante de ginástica artística. Mas para você, qual é a grande liberdade? O que você fez que mais te deu sensação de liberdade? Saltar de paraquedas ou você está em algum lugar assim que te deu uma paz interior? O que é liberdade para você exatamente? Essa é uma pergunta bem interessante e, inclusive, eu gosto sempre de trazer, principalmente para os novos praticantes no paraquedismo, que o paraquedismo ele tem muito essa questão de um equilíbrio entre a liberdade e a segurança. Inclusive aquele pino que trava o nosso paraquedas, alguns usam até de joias, né? Colocam no colar, brinco e tal. Ele representa exatamente isso, esse equilíbrio entre liberdade e segurança. Porque às vezes a gente busca estar, né, num ambiente seguro, num emprego seguro, e a gente acaba sacrificando a nossa liberdade. E quando você vive, né, uma liberdade assim, a flor da pele, você acaba às vezes sacrificando a segurança. E quando eu saí do Brasil, a primeira vez foi eu tinha 24 anos, tinha acabado de me formar. E um dos últimos saltos que eu fiz no Brasil, e a sensação de ter ido morar para fora, acho que foi um período marcante em questão de liberdade assim, na minha vida. O salto foi em Ubatuba. E a área de salto que eu saltava fica em Pindamonhangaba, que fica ali no Vale do Paraíba. E embora a estrada, né, que vai para Ubatuba, ela saia de Taubaté para ir para Ubatuba, a cidade, o litoral, ele está realmente numa reta só em relação a Pinda. Se você for traçar uma linha reta, a distância mais curta seria Pinda. Eu falo Pinda, que é Pindamonhangaba. E lá eu dava aula para os alunos, né? A gente chama de static line quando a gente lança um aluno de preso em fita, tipo aquele salto militar. E aí, num desses saltos, um pouco antes, né, que marcou um período interessante, que eu já sabia que eu ia morar fora do Brasil e tal, tudo, eu tinha acabado de lançar um aluno a 4.000 pés e falei pro piloto, né, o piloto na época, o Eugênio, falei, toca para Ubatuba aí que eu vou descer lá. Assim, sabe, tipo, espontaneamente, vou para Ubatuba, era o último lançamento de domingo, tava acabando um pouco mais cedo, e a gente já tinha combinado de saltar 10.000 pés, né, então o mesmo tempo para o avião subir de 4.000 pés até 10, 12.000 pés, e ao mesmo tempo, se ele colocasse na reta, me jogasse em cima de Ubatuba e voltasse, né? Então eu peguei e falei, toca na reta aí para lá e me lança em cima da Praia Grande. E aí desci só com a roupa do corpo lá, né?
E desci na praia, eu sabia que tinha alguns amigos que já estariam lá, né, no quiosque e tal, era final de verão, assim. E aí decidi, literalmente, falei assim, vou embora, vou ali pra praia. Saltei em cima do mar, assim, em cima mesmo, literalmente falando. E ali, eu acho que fisicamente exposto na ação de saltar, de voar, eu acho que foi um momento marcante nessa liberdade, né, de você falar, quero ir ali, eu vou ali agora, né, vou voar em cima do mar. Então, acho que foi um momento marcante, tanto em questão, né, tipo, da atitude e da ação física, na hora ali, saltando sozinho, caindo em cima do mar, vendo aquele visual, tipo, sem saber como ia voltar para casa no outro dia, nem nada disso, né? Mas ali no momento, tava em total êxtase. Isso não é nada comum no paraquedismo, né, João? Assim, você falando, falta explicar ainda alguns detalhes, né? Todo salto ele é planejado, do ponto onde ele vai ser planejado, do ponto onde você vai sair do avião até o ponto onde você vai pousar com segurança. Não é nada comum um paraquedista chegar e a falar para o piloto, até porque para dar ordem para o piloto também está completamente fora do comum. E você chegar para ele e, ao invés dele fazer as curvas em espiral para subir para alcançar a altitude de 12.000 pés, o mesmo tempo para ele andar subindo em linha reta para chegar aos mesmos 12.000 pés em Ubatuba. Quer dizer, você mudou completamente o plano de voo dele, ele topou a sua história, você saiu do avião de um local que não era planejado, você não sabia como é que estava a praia, se ela estava lotada, se estava vazia, se você ia encontrar uma condição ideal para pousar, você não sabia nem a direção do vento que estava lá embaixo, você teria que fazer essa observação. Se um cara normal, assim, com não muita experiência, resolve mudar um rumo desse, a adrenalina já vai lá para o alto. A sua adrenalina já deve ter subido, porque tinham várias condições que você teria que analisar no meio do caminho. E você chegar lá e pousar com segurança, de uma maneira extremamente inusitada, só com a roupa do corpo. Isso é louco demais, né? Isso realmente é muita liberdade, João. Essa sensação muito boa. E acho que uma das coisas que o paraquedismo proporciona, né? Você como paraquedista, Rafa, até também já deve ter talvez tido alguns insights em relação a isso. É essa visão macro, né? Você está lá em cima, você olha para baixo, né? Você não vê pessoas, né? Você vê, tipo, a gente fala, vê pessoas que nem formiguinha. Não, nem formiguinha, nem como formiguinha, você não vê, né? Você está tão alto, que inclusive essa sensação de você estar tão longe que visualmente você não vê que você está caindo. Então a sensação de estar flutuando, né, no ar, a sensação de voo mesmo, né, visualmente falando, é porque a gente está tão longe do chão que você não vê que está se aproximando, né, a 200 km, 300 km por hora. É por isso que se fala voo, tem o termo queda, claro, mas você pode usar o termo voo também, né? Sim, exatamente. Eu gosto muito de usar essa palavra, né, voar. Então, tipo, eu falo o ato de voar, a arte de voar, né, e no túnel de vento a gente vê bem isso também, né? João, eu gosto muito de derrubar um mito daquelas pessoas que, quando se deparam com um atleta extremamente experiente, a primeira ideia que vem à cabeça é, caramba, cara, como pode, né? Eu não sei nem voar, eu nunca saltei de paraquedas e estou diante de um cara que E eu estou diante de um cara que já tem algo próximo de 18.000 saltos durante a vida. Mas a gente precisa quebrar esse mito. Você também um dia saltou pela primeira vez. Como que foi as primeiras sensações, até para desmistificar isso, porque as pessoas acham que paraquedista não tem medo, que paraquedista nasceu paraquedista, que as suas características eram todas favoráveis para isso. Como que você se sentiu a primeira vez que você subiu num avião, os primeiros saltos? Bom, vamos voltar assim um pouco até antes, né? Antes da primeira vez que eu saltei, eu já tinha pilotado avião, né? Aviãozinho, né? Tipo Paulistinha, assim, né? Para tirar a licença de piloto privado. E já tinha voado de asa delta, também já tinha feito a linha básica ali de asa.
Então, assim, estar no ar, para mim, voar, já era algo que me chamava, né? Independente de qualquer coisa. Desde criança, eu sonhava que eu estava voando. Então, os meus sonhos, eles eram frequentes em estar correndo em alguns campos, assim, e aí eu começava a correr, começava a sentir o vento e eu nadava no vento. Começava a tirar o pé do chão e flutuava. E eram sonhos que se repetiam, né, dentro desse contexto. E aí fui buscar, né, lógico, aviação, explorar o que eu poderia fazer para tirar o pé do chão. Inclusive a ginástica foi uma das coisas, né, que tipo ficar no trampolim, saltando e tal, não sei o que, também só o fato de pequenos milésimos de segundo você, né, se ver no ar, isso já me alimentava. Sim. E aí quando eu fui fazer o primeiro salto, foi porque eu tipo assim, eu descia do avião depois de ter uma aula de piloto privado. E também acho que tem a ver com o instrutor e tal. E ele ficava, né, olha, não sei o que, olha. Então, tipo assim, eu me sentia que eu estava lendo instrumentos e pilotando uma máquina que voa, mas eu não sentia que eu mesmo estava voando, né? E aí eu chegava no chão meio tenso depois de uma hora de voo. E no mesmo aeroclube eu cheguei a ver uma turma que chegava do salto com o sorriso rasgando atrás da orelha, exacerbando felicidade. E eu falei, caramba, eu quero um pouco dessa energia aí que os caras estão tendo, né? Já que eu quero seguir a carreira de voar, acho que é bom saber sair de um avião também. E aí fui fazer o curso. Aí quando eu fui fazer o curso, eu fui para Boituva. Daí não tinha ainda em Pinda. Ah, lá é um polo do paraquedismo. Isso, é. Pindamonhangaba chegou a ser também, há muitos anos atrás, paraquedas redondos e tal, tudo, porque ali no Vale tinha a Força Aérea, né? E ali em Pinda era uma prática de paraquedismo civil, inclusive tinha assim, excursões com ônibus indo de São Paulo para lá saltar. Mas bem nesse período que eu fui começar, foi um período que não teve, parou. E Boituva sempre foi, né, também a referência. Hoje é a maior área de salto em volume de salto do mundo. Do mundo, caramba. Do mundo. Já bateu recorde mundial em número de lançamentos. E a maior em termos de estrutura física, a maior da América Latina. Aí na época não era tanto assim, né? Mas eu fui lá fazer o primeiro salto, foi em 92. 92. E aí, no meio do ano de 92. E aí quando eu cheguei lá, eu fui subir, eu fiquei 3 dias esperando o vento melhorar, porque tava as condições. E quem começa, né, Rafa? Quem começa a saltar sabe que é um dilema isso, né? Você vai parar de salto, você não sabe se você vai saltar, porque qualquer ventinho eles seguram os alunos no chão. E aí eu fiquei 3 dias lá, depois de ter feito teórico. Hoje não vai. À tarde melhora, não melhorou. No outro dia de manhã não foi. Aí no terceiro dia eles falaram assim, você não quer fazer um voo, eles chamam de voo de peru, que é você vai de passageiro, né, no avião. E aí eu fui, e era um avião, um motor radial, né, e um motorzão com ronco super legal, assim, tal, tudo. E foi um time de four-way dentro. O time de four-way são 4 pessoas, né, treinando figuras em queda livre. E aí eu fui para ver eles saindo lá de cima. Foi a primeira vez que eu fui a 12 mil pés, porque mesmo pilotando avião, eu nunca tinha ido tão alto, né? Só voava no máximo 4 mil pés. E aí, 12 mil pés, os 4 saltaram no avião e o piloto mergulhou o avião. A hora que o piloto mergulhou o avião, as portas, é um avião meio antigão, assim, né? As portas abriram. E eu me encontrei num G0. Então, eu descolei do avião e olhei para baixo, assim, e vi o piloto e as 2 portas abertas, vi o chão. Aí eu virei tipo uma aranha, grudei dos lados, assim, o braço, né? O braço e a perna. Uau! Colei a mão e a perna, assim, as mãos e os pés do lado, da lateral do avião, me segurando ali, vendo o chão lá embaixo. Aquilo foi o maior medo que eu passei, eu acho que até hoje, entendeu? Em termos, assim, de salto, de voar. Então, de certa forma, quebrou o gelo também do primeiro salto. Então, quando eu fazia o primeiro salto, eu já falei assim, pô, pior, já passei, né? Eu tava sem paraquedas no avião, com as 2 portas abertas, mergulhando pro chão. E aí, na hora de saltar, até que foi tranquilo o primeiro salto. Mas mesmo chegando assim no chão, na hora do pouso, eu naquele foco, vou pousar em pé, vou pousar em pé. Eu pousei em pé, mas quem disse que a minha perna tinha força para me segurar em pé? Literalmente com as pernas bambas, né? E caí com as mãos no chão, assim. Você saiu com static line no primeiro? Static line, isso. E você fez o static line mais vezes? Eram 7 saltos?
Eram 7 saltos, 6 saltos, na verdade, né, com static line. No 7º você sai e comanda. Só para entender o que é static line. É tipo salto militar, onde você tem uma fita que é presa no avião. Então, quando você sai do avião, essa fita ela já abre teu paraquedas automaticamente. Depois de alguns metros, você salta e já estica a fita. Quando ela estica, ela já abre, já aciona o paraquedas. Você sabe que eu fiz esse curso 2 anos depois de você, em 1994, lá em Boituva, com a escola Pombos do Ar, que não existe mais, mas é da família Pombos no Ar. Do pombo, do pombão, do pombinho e do pombão. Mas, pô, que legal. Mas você sabe que tem outras sensações bem complicadas para quem vai fazer hoje o curso, né? Porque hoje o curso mudou. O que você acha dessa diferença do static line para esse chamado AFF? Explica o que é o AFF. Tá, vamos lá. Na verdade, o static line eles chamam de ASL, que é Accelerated Static Line. E o AFF é Accelerated Free Fall. É o Accelerated que hoje não faz nem muito sentido, né? Porque já é tudo tão rápido hoje, em geral, né? A informação ela chega tão rápido até a gente, em todas as áreas, né? Então, para a época, era um curso acelerado, porque antes o curso, que era tipo um curso militar, você tinha que passar por provas, né, de treinamento físico. Tinha que correr de coturno, saltar em banco de areia, saltar de obstáculos, saltar com um elástico. Então, era um treinamento hardcore mesmo, tipo, né, sei lá, como se fosse fazer um treinamento do BOP hoje, quase, né, não desmerecendo, mas, né, era um treinamento bem hardcore, não era qualquer pessoa que conseguia passar por um treinamento pelo desgaste físico de um curso. E aí, quando veio esses cursos Accelerate, era curso daí realmente voltado para o civil, onde era, digamos assim, curso Nutella. Então, você ia lá, fazia em um final de semana e você já começava a saltar. E aí o static line, você era preso nessa fita, como o Rafa falou, e a hora que você soltava, você começava a saltar abaixo. Então, saltava 1 km de altura, que é 1,2, dá uns 4.000 pés. Você sai, cai uns 3 metros, aí já começa o processo de abertura do paraquedas. Você não vai cair nem 1.000 pés, você já vai nem 300 metros, você já está com o paraquedas aberto, sem fazer nada. E você tem que fazer 7 saltos assim, para depois você começar a queda livre. Aí você faz 5 segundos de queda livre, 15 segundos de queda livre, vai aumentando devagarzinho, até que você chega lá para o 18º salto, você chega a saltar 12.000 pés e aí você se forma. E então é um período longo, né, até o static line, dependendo, né, se você da condição financeira e condição do clima quando você for saltar. E o AFF são 7 saltos, você já começa em queda livre. O primeiro salto você já vai para 12.000 pés, já sai em queda livre com 2 instrutores, cada um segurando de um lado, faz toda, né, uma simulação de abertura do paraquedas enquanto cai e tal. Tem toda uma progressão, e aí com 7 saltos você já está apto a saltar sozinho, né, em vez de 18, 20 saltos, como era o outro caso. Você acha que o AFF, até vou explicar do meu ponto de vista, né? O AFF, primeiro deixar claro, as pessoas sempre perguntam, mas você saltou com mais algum instrutor? Não. As pessoas confundem muito o salto comercial, que é a área de paraquedismo, ela depende muito do voo duplo, do salto duplo, né? Que você vai lá e diz, eu vou saltar de paraquedas. Na verdade, você vai contratar um serviço onde você vai estar amarrado a um instrutor, você não tem experiência nenhuma em paraquedismo e nem precisa ter, ele vai garantir o teu salto com paraquedas que sustenta o peso dos dois, tanto para navegação quanto para pouso. Você vai guardar recordações de foto, vídeo. Então, é uma parada bem comercial, justamente para esse público que quer saltar uma única vez e que já como se você estivesse indo para Interlagos e não dirigindo o carro, se tivesse uma volta rápida no banco do passageiro. É mais ou menos essa comparação? Eu acho que sim. Talvez Interlagos não tenha um volume, não sei se tem todo esse comércio que tem, mas não tem, mas eu estou fazendo uma comparação, é como se você tivesse no Fórmula 1 no passageiro, mas não pilotando. Né? Não, a sensação, eu concordo, deve ser entre aspas, a mesma... passageiro entre aspas. Né? A sensação é essa, de você viver um momento de aventura sem ter nenhum conhecimento técnico. O salto duplo é uma coisa bastante comum, as pessoas todos os dias, dezenas, centenas de pessoas saltam em Boituva, principalmente aos finais de semana.
As pessoas sempre perguntam, mas você saltou? Não, eu nunca saltei, nunca fiz um salto duplo. Minha primeira saída de avião já foi sozinho, solitário, com os 2 instrutores olhando para mim, dizendo assim, tudo ok? Vai! Então, não é uma sensação fácil. João, você acha que esse AFF, esse curso que eu fiz, depois do Static Line, passaram-se muitos anos, né? E eu fui fazer o AFF agora mais recentemente, uns anos atrás. Você não acha que é um curso meio de sobrevivência? Porque eu vou falar para você, cara, eu acho que é um tremendo susto o AFF. Para mim foi bem forte, bem pesado ter que aceitar sair de um avião sem nunca ter aberto um paraquedas, a não ser todos os treinamentos. Claro que a gente fez treinamentos exaustivos no chão, mas na hora da verdade, lá em cima. É um treinamento de sobrevivência? Eu não diria... eu acho que você sair da tua casa e dirigir para Boituva já é uma ação de sobrevivência. Você pegar Castelo, você já é um sobrevivente quando chega lá. Então, eu acho que assim, a palavra sobrevivente, né, é um pouco forte, talvez até para usar, porque é relativo, né? Mas não sei se bem você quer dizer em relação à sobrevivência da tua vida, né, de você ir lá saltar de avião e estar contando, né, tipo, se colocando no limite extremo. O salto duplo e o static line realmente são mais seguros, digamos assim, do que você ir lá e já fazer o primeiro salto sozinho em queda livre, né? Na verdade, há controvérsias, porque quando você faz o primeiro salto em queda livre com 2 instrutores e você está no seu paraquedas, dependendo do contexto, pode ser até mais seguro do que um salto static line lá para o meio da progressão dele, onde o aluno sai sozinho em queda livre, né? Então, eu diria que também no static line tem essa questão de, tipo assim, eu acho que é mais até desafiador, vamos colocar assim, né? A pessoa passar pelo curso inteiro do static line e se formar um paraquedista do que no AFF. É mais desafiador o static line hoje por completo, né? Porque você vai sair sozinho, vai começar a girar em queda livre. Quem é que vai te parar lá? Ninguém, porque o instrutor te lança do avião, né? Então, o AFF não, o instrutor vai estar do teu lado, ele vai parar você, se você estiver capotando, ele vai tirar você desse capote e vai abrir teu paraquedas se precisar. Se também ele não abrir, tem todo o sistema de segurança que abre sozinho teu paraquedas, né? Mesmo em queda livre. Uma coisa que eu gostaria de colocar em relação até essas três maneiras, essas 3 portas de entrada, né, no paraquedismo, é que realmente no tandem, né, no salto duplo, a gente inclusive até, você falou passageiro, inclusive a gente chama passageiro de salto duplo, né? Então ele é considerado mesmo um passageiro. A pessoa tem a oportunidade de experimentar essa sensação de estar flutuando no ar, estar voando, se expor a 300, 200 km por hora em queda livre. E isso às vezes muda, para algumas pessoas até muda a vida da pessoa, mesmo ali um salto, né, tandem, um salto duplo que ela está indo de passageiro. Para outros desperta, né, a vontade de fazer o curso e aí realmente vai mudar a vida dela, né, depois que ela se torna realmente um paraquedista. Tanto o static line quanto o AFF vai habilitar a pessoa a ser um paraquedista. E o principal assunto que tem no curso teórico tanto de um curso quanto do outro, é quando você faz o procedimento de emergência. O que é o procedimento de emergência? É o ato de você desconectar o seu paraquedas principal, caso ele não esteja perfeitamente em condições de uso, de colocar você com segurança em pouso, e você abrir o seu paraquedas reserva, né? Então, essa ação é a que é mais treinada, digamos assim, no chão. Você tem que estar bem condicionado a agir da maneira correta, na sequência correta de fazer esse procedimento. E isso, para muitas pessoas, é um dos momentos de maior autorresponsabilidade. Porque quando ela salta do avião, beleza, ela está com o instrutor, se der alguma merda ali na queda livre, o instrutor vai ajudar ali a corrigir. Depois que o paraquedas abriu, né, digamos assim, em condições perfeitas de pouso, vai ter outro instrutor no rádio, lá no chão, orientando como se pousa, né? Muita gente fala, pô, e para pousar? É fácil, é simples. Mas onde que o bicho pega? Vamos colocar assim, né? Nesse momento, se por acaso não der tudo certo e o paraquedas abrir enrolado, abrir girando, abrir com uma pane. E aí a pessoa vai
ter que salvar a própria vida dela ali naquele momento, porque aí não tem nenhum instrutor do lado dela, não adianta o cara falar nada no rádio. Ela vai ter que agir rápido, agir da maneira correta. Então isso realmente impacta a vida de muitas pessoas, porque é um ato de tanto de autorresponsabilidade ali do aluno, quanto de responsabilidade por parte dos instrutores para instruir, né, para passar esse conhecimento para a pessoa. Então, acho que uma das grandes mudanças de comportamento, de lifestyle, é passar por esse momento. Eu costumo dizer até que mesmo as pessoas que decidem não fazer tandem, vamos pensar assim, o paraquedismo como tema de autorreflexão, de questionamento. Né? Você falou, hoje em dia é tão comum, muita gente vai para lá e vai de turminha, e às vezes junta a turminha do trabalho, vai todo mundo para lá e faz, né, de mutirão, faz vários saltos duplos. E às vezes algumas pessoas falam, isso não é para mim, não vou nem que me paguem. Né? Já deve ter visto alguém falar isso. Não sei nem você, Andrei, você tem vontade de saltar? Você já saltou? Até esqueci de te perguntar. Não saltei, eu já fui para Boituva algumas vezes, mas eu tenho medo. Tenho medo, mas você acha que um dia você vai fazer ou você fala assim, isso não é para mim? Eu acho que é possível, mas no momento não. Beleza. Mas mesmo você chegando a essa conclusão, em algum momento para chegar a essa conclusão, você teve um mergulho no autoconhecimento. Sim, e que sim. Hoje, né, muitas pessoas não param para se avaliar, para fazer um mergulho no autoconhecimento. A gente está tão bombardeado por uma abundância de informação do mundo externo que a gente acaba dedicando pouco tempo para esse mergulho interno. Então, o simples fato de, tipo assim, lançar esse questionamento, quer cair a 300 km por hora em direção à Terra, a 5 km de altura? Né? Não é algo do nosso ordinário, né? Não é algo da nossa vida rotineira. E aí, só o fato da pessoa parar, falar, meu amigo tá indo, será que eu vou? Será que eu tenho que encorajar? Não, agora não é o meu momento. Então, só o fato de você chegar a essa conclusão, o esporte em si provocou um mergulho no autoconhecimento. Isso que é importante. Aproveitando o gancho, você é um praticante de yoga também. Como que você lida com esses dois mundos que parecem opostos, né? O mundo da alta adrenalina e o mundo aqui mais da terra mesmo, mais do autoconhecimento. Claro, tudo acaba sendo da paz interior. Claro, o paraquedismo acaba sendo autoconhecimento também, como você bem explicou. Mas me diga, como que você consegue estar nos dois mundos e os dois mundos se conversando? Vamos lá, como que os dois mundos se conversam, né? Onde está a similaridade? Eu vou perguntar para você, corredor de rua, sim, certo? Inclusive, eu trabalhei 6 anos organizando corrida de rua, quando eu fui secretário de esporte lá em Boa Vista, superintendente de esporte em Boa Vista. E aí a gente organizava várias corridas de rua lá. Eu passei a gostar muito disso como um evento, né? E quando a gente está correndo, principalmente no 10K ou meia maratona, você chega um momento em que você atinge aquele estado de flow, certo? Certo. Você consegue realmente entrar num estado de observação, né, de autoobservação, onde você não fica imaginando nada do futuro, nem lembrando nada do passado. Você vive no presente, certo? Você quase que a gente pode falar de uma maneira errada, talvez, não sei, mas falar que você é a ação que você está fazendo. Né? Perfeito. Você não sou assim, principalmente na maratona. Você chegar na maratona nos 20 km e falar, nossa, ainda falta metade, pronto. Teu batimento cardíaco aumenta, teu rendimento cai, tua performance diminui. Só tende a piorar. Não é? Você sabe, né? O Rafa também, né? Rafa também, praticante de esporte, corredor também, né? Por falar em maratonando, né? E aí, quando você tá nesse mindset, que você está totalmente engajado com o que você está fazendo, ou seja, você está no estado de flow, né? É como se o tempo entrasse num módulo de distorção. Parece que, por exemplo, eu já também participei de corridas onde parece que passou assim, ó, né? Depois, não é não? Você lembra? Eu falo, nossa, parece que eu pisquei o olho, comecei a correr e terminei, né? E no salto também, o salto, na verdade, ele vai muito rápido, parece que você fala, nossa, vou morrer de medo, quando você vê, você já tá no chão. Mas aí você passa um dia inteiro lembrando de tudo que você fez e consegue contar por horas o que aconteceu em segundos. Então, essa distorção de tempo, ela tem essa similaridade quando você entra no estado de meditação, né? Quando você começa a prática de meditação, a primeira, quando você mergulha mesmo, é essa abstração do tempo, né? Você não sente,
parece que está num vórtex, né, atemporal, digamos assim. Então, quando eu conheci a yoga, não foi por isso, não foi porque eu sabia dessa similaridade. Eu fui praticar yoga como uma necessidade para uma reabilitação. E isso aconteceu em 2 momentos distintos na minha carreira, né? Eu sou formado em educação física, né? Então eu tive um conhecimento da yoga, mas para mim era algo muito parado. Nunca que eu vou praticar isso. Tá louco, né? Ginástica olímpica mortal, não sei o que, né? Aquele dinamismo todo, ficar parado, meditando, fazendo yoga, essas posições aí. Não tem jeito não. Eu conheci, mas essa era a minha visão. E aí, eu fui em 2001, por aí, eu passei um ano, durante os 12 anos que eu fiquei fora do Brasil, eu passei 1 ano e meio, né? Então, eu fiquei 3 anos lá a primeira vez, foi para passar 2 semanas e fiquei quase 3 anos a primeira vez. E aí, quando eu voltei, trouxe um monte de novidades de lá, e o que hoje a gente vê uma mistura entre 2 esportes, que é o paraglider, né? Que você decola da montanha com o paraquedismo, a gente chama no nosso esporte de speedfly, nos nossos esportes, né? Tanto no glider quanto no paraquedismo, que é você voar rente à montanha. Né? Asa delta, paraquedas, voo livre, você decola para pegar térmica e ganhar altura, sai da montanha. O speedfly, você vai com paraquedas de alta performance, que na verdade é um paraquedas híbrido. Hoje tem os híbridos, né? Que é entre você decolar da montanha para ganhar altura e você realmente pousar com alta performance. Então você fica tirando fininha, chutando a copa das árvores, passando em cima de cachoeira, é uma sensação incrível de voo. E aí, 20 anos atrás, isso estava em plena descoberta, não se chamava nem Speedfly, a galera chamava de Blade Running, porque foi o primeiro evento que a Red Bull fez lá nos Estados Unidos, se não me engano foi em Utah. Então eles colocavam várias bandeiras e você saltava de um helicóptero e descia com esses paraquedas de alta performance, que voam ali uns 80 km por hora, passando entre essas bandeiras como se fosse um slalom de esqui, né? Então, por isso que chamou Blade Running, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, que negócio irado, eu quero fazer isso, né? E aí eu voltei para cá e teve uma turma que organizou uma trip para o Chile para fazer snowboard. Aí eu peguei, emprestei um estileto 150, que é um paraquedas de alta performance, mas um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho maior do que eu costumava usar, que o meu era menorzinho. Falei, vou levar isso aí, vou tentar fazer lá, né? E aí consegui, de certa forma, né? Fui lá, não tinha muita experiência em snowboard, mas já dava uns drops assim rápidos na montanha. A gente achou uma montanha bem íngreme, com neve fofa, inflei lá o paraquedas, né? Com os 2 amigos esticando ele assim, e dropei a montanha com o paraquedas, esquiava, voava, até que chegou tipo uma curva, assim, né? Tipo, tinha um cânion, que eu achei que o vento estava de nariz, mas o vento estava de cauda, o vento na montanha era bem diferente do que eu imaginava. E aí eu peguei esse vento de cauda e me jogou em cima de umas pedras. Aí eu trinquei o cóccix e o nariz, que eu caí de bunda, dei um barrel no ar e ainda caí de nariz. O nariz, tudo bem, que eu tinha desvio de septo e curou na porrada. Não precisei fazer cirurgia. E tudo é um aprendizado, né? Se a gente leva assim para esse lado, a vida começa a passar a ser mais tranquila, né? E a sincronicidade de coisas boas começa a acontecer. E o cóccix, que eu trinquei, por sorte não precisei ser removido de helicóptero, consegui voltar, e no outro dia a gente já vinha embora, tal. E não tem muito o que fazer, é cama, né, para você se recuperar. Não precisou fazer cirurgia, né, foi só uma fissura pequena, mas doía pra caramba. E aí 3 recomendado, no mínimo 3 semanas deitado, de repouso. E foi numa época que aqui no Brasil tinha o circuito Ford Ranger, que era o circuito brasileiro de paraquedismo. Então tinham várias etapas, a cada 2, 3 etapas tinha uma competição para se classificar, não se classificar, mas para pontuar, né, para ranquear para o brasileiro, Campeonato Brasileiro. E eu competia em skysurf, competia em todas as modalidades artísticas praticamente. E aí ainda tinha o X Games, que na época ainda tinha o skysurf, o paraquedismo no X Games, que ia ser menos de 1 ano depois desse acidente aí. Então eu precisava me recuperar e recuperar rápido, para estar em 1 mês saltando já, né, com o cóccix trincado. A única coisa que dava para fazer era respirar, fazer exercícios isométricos, né, que é contração sem muito movimento, sem botar peso sobre as pernas. E aí eu comecei a praticar, comecei a ler alguns livros sobre yoga, eu já tinha um conhecimento pequeno, mas comecei a botar em prática mesmo. E menos de 1 mês depois já estava saltando de novo, na época em Campinas, que era um grande centro de treinamento também, aqui no Brasil.
Aí levava almofadinha, travesseiro, para sentar em cima, né, do avião, dentro do avião, sentava no travesseiro e comecei a saltar. E o que eu percebi? Que não só foi acelerado a minha recuperação, mas também aumentou a minha consciência corporal e principalmente a percepção do vento. Porque os mesmos, eu gosto até de falar os nomes científicos, os baroreceptores, que são terminações nervosas que sentem a pressão, que sentem o vento. Então, se você assoprar sobre a sua mão, esse vento que você sente na sua mão são essas terminações nervosas que captam essa pressão do vento. E a pressão do vento em queda livre é uma pressão muito forte, né? Ela é mais densa que a água, né? Pela velocidade. Então, eu comecei a perceber com uma sutileza, com uma precisão maior o vento em todas as partes do meu corpo, né? Na parte isso fruto da yoga e da meditação. Principalmente nos pranayamas, nessa questão, né? Que pranayamas são os exercícios respiratórios. Que vai até um pouco, mas isso aí abre pauta para outra discussão. Sim, você quer dizer que eles ampliaram a sua capacidade de percepção mental. Isso, aumentaram do próprio corpo. Corporal. As questões cognitivas, as questões de ligações cerebrais, você ficou tudo mais aflorado, mais sensível. Sim, com toda certeza. E isso é o que você trabalha muito até hoje, né? Sim. Você uma vez, não sei se foi numa live ou em algum vídeo, você falou desse estado de flow. E você sabe que me chamou muito a atenção, você foi a primeira pessoa, ou a única pessoa no paraquedismo que eu vi falar sobre isso. O paraquedismo tem várias características de paraquedistas, né? Como eu tenho um estilo de vida muito saudável, você sabe, quem me conhece sabe que eu pratico muita atividade física, cuido muito da minha alimentação, eu não tenho, outro dia até postei, agora recentemente, por que eu atinjo resultados físicos? Porque uma das coisas é que eu não consumo absolutamente nada que seja nocivo para o meu organismo, então a minha vida é zero álcool, eu não bebo álcool, e tenho uma alimentação extremamente saudável, e tenho hábitos saudáveis. Sempre falta alguma coisa, né? Não faço meditação, não faço yoga, enfim. Inclusive, algumas pessoas nesse post disseram, pô, que vida chata sua sem álcool. É engraçado esse ponto de vista, né? De pessoas acharem que o álcool é importante para a eu acho chata a vida sem esporte. E tem pessoas que acham que a gente que não bebe álcool é mais triste ou menos feliz. E, pelo contrário, eu encontrei essa felicidade nesse estilo de vida com uma intensidade máxima, com substâncias naturais que o meu próprio organismo produz. Mas você, quando falou nesse estado de flow, eu estava falando que existem vários tipos de paraquedistas. O que eu vejo é que são raros paraquedistas que realmente têm uma função de preparação física e um cuidado com a saúde tão acima da média, como você, como eu, como alguns que frequentam a área. Esse estado de flow, eu acho que depende muito disso, dessa sua consciência. Eu comecei a olhar para cada etapa do salto, que começa muito antes de eu entrar no avião. Como eu participo muito de Big Wake, que são essas formações no céu de barriga, eu começo a me concentrar muito antes de entrar no avião, então eu já começo a entrar nesse estado de flow. Enquanto eu olho para o lado, tem outros conversando, batendo papo, trocando ideia, eu já não consigo mais, eu já começo a entrar num nível de concentração, não porque eu exijo isso de mim, talvez um pouco por medo, por receio, eu gosto de já começar a me concentrar no que eu vou fazer. Quando eu chego na área de embarque de Boituva, que é aquela salinha de embarque, eu já vejo também pessoas super descontraídas, eu continuo no meu estado de flow. Quando eu embarco no avião e começo a prestar atenção para aquilo que já está acontecendo, eu já estou me concentrando também, mas não, eu sempre procuro entender, mas não de uma maneira exagerada, eu procuro esvaziar minha mente e me concentrar.
E aí nós temos as etapas do salto. Primeira coisa que é importante, quem não faz paraquedismo entender o seguinte: a saída do avião ela é muito técnica. Você tem que sair de uma maneira correta, a forma como você se expõe ao vento. Logo a saída do avião, você, dependendo do tipo de salto que você vai fazer, você tem que buscar o seu equilíbrio naquela velocidade de vento e de queda livre que você vai encontrar, ao mesmo tempo que você, se tiver com mais gente, você tem que cuidar dessa aproximação, ela é muito sensível, você não pode bater em outro paraquedista, você tem que conseguir se conectar com ele. Você está em queda livre, você tem que ter controle sobre a sua altura, que é a altitude, que é o ponto certo de você abrir o seu paraquedas. Antes da abertura de paraquedas, você tem que se afastar dos outros paraquedistas para que não haja nenhum tipo de colisão, e aí começa o processo de navegação até a área de pouso. Então é navegação de uma forma correta e o pouso de uma forma correta. Tudo isso exige muito conhecimento, é muito técnico, tanto que existem cursos só de queda livre, cursos só de navegação, cursos de navegação e pouso. Então tem muitos detalhes que precisam ser vistos desde a saída do avião. Esse estado de flow eu tenho e só termino ele a hora que eu pouso. Dizem que você só pode parar depois que você entrega o paraquedas lá para a dobragem, né? Mas eu ali, inevitavelmente, no pouso, já me sinto mais... já me alivia todo aquele estado e eu volto a interagir com as pessoas. Você sabe que muito disso eu devo a você. Eu acho que uma vez eu falei isso para você dentro de um avião lá em Ubatuba. Falei, pô, João, você é um cara que me inspira muito, porque esse estado de flow, esse estado de flow, você acha que é muito importante mesmo para o paraquedismo, e você acha que dentro de uma média geral daquilo que você vê no mundo do paraquedismo, tanto no Brasil quanto lá fora, os paraquedistas têm esse nível de concentração ou não dão tanta importância para isso? Olha, Rafa, legal esse questionamento, né? É interessante. Se você for pensar, vamos até comparar, eu gosto de sempre fazer analogia com outros esportes, né? Porque às vezes para quem não salta é algo muito distante, né? O salto, embora seja algo muito próximo, na verdade, né? É simples. Mas vamos pegar a corrida, simples, né? Por exemplo, a pessoa correr na rua, que hoje eu acho que é o segundo esporte mais praticado no Brasil, né? Só perde para o futebol, né? Isso, Então, por exemplo, você vai encontrar corredores de rua que eles vão lá pela farra, pelo encontro social. Eles correm, e no momento que eles estão correndo, até os corredores de 10K, eles vão entrar no estado de flow. Mas eles não têm nem a consciência de que eles entraram no estado de flow. Eles sabem que eles gostam daquilo. Eles foram atraídos, talvez, pelo encontro social, né? Pela energia do social, pela energia de estar lá com outras pessoas, fazendo uma atividade. Mas aí, elas continuam. E aí é algo que chama atenção, que elas gostam de fazer, e que talvez elas entrem no estado de flow, talvez não entrem no estado de flow, mas não tem essa consciência disso. E a partir do momento que a pessoa começa a ter uma maior consciência de que há algo ali, né, que você vai estar explorando os seus limites extremos, né? Você não está numa situação normal, né, ordinária. Tipo, uma coisa é você dar uma corridinha de treino para aquecer, para puxar um ferro. Outra coisa é você participar de uma prova. Só o fato de você estar indo para uma prova, você acordar de manhã e falar assim, nossa, hoje tem uma corrida de rua. E às vezes está frio, você tem que desafiar a chuva, o percurso até a prova, tem que pegar ônibus às vezes. A hora que você pegar teu tênis de corrida ali, que você sabe o que vai acontecer, você já está produzindo mais dopamina no teu corpo, tá? A hora que você chega ali, você começa, enfim, não vamos nem entrar, porque como eu falei, às vezes a gente começa a ficar muito técnico, né? A gente vai acabar estourando tempo. Mas é um neurocoquetel de neurotransmissores aqui, né? Que a gente começa a liberar, né? Antes de chegar na adrenalina mesmo, porque na corrida também a gente tem adrenalina, né? Na hora que dá largada, o tiro de largada, você tá com um boost de adrenalina ali e vamos pra ação, né? Entendeu? E aí depois que você cruzou a linha de chegada, que começa a desacelerar, você tem daí essa reposição, aí você começa a ter ocitocina, serotonina, daí o neurocoquetel dos transmissores da felicidade, né, da satisfação. A endorfina. Né, então, como você falou, tipo,
o fato de você não consumir bebidas que te tirem de um estado normal, vamos colocar dessa maneira, né, tipo álcool, outras substâncias, e você aprender a sair do normal, sair né, daquela rotina normal e se sentir diferente, produzindo próprias substâncias que estão incrível, dentro do teu você corpo. mesmo propicia para si isso. Isso. Por exemplo, você pode até, não precisa nem sair para fazer, tá falando, pô, vamos sair para correr 10 km, vamos saltar de avião. Não, se você acordar de manhã, praticar exercícios respiratórios, tomar uma ducha gelada, pronto. Você já está cheio de substâncias no teu corpo, vão te dar felicidade, disposição, né? Além de contribuir no sistema imunológico. E são substâncias naturais que não te trazem um arrependimento, porque as pessoas não admitem, mas quase 100% das pessoas que bebem sempre dizem, nossa senhora, que arrependimento, bebi muito. E também tem a questão financeira, que você sai à noite, você gasta. Pelo menos se você está correndo no parque, você... Eu acho a questão financeira até secundária. Eu acho que o pior é a pessoa consumir algo, sabe que vai se arrepender, mas a necessidade... continua fazendo. E continua fazendo. Isso é uma falta de autoconhecimento profundo, e mesmo assim não admite que se arrepende e ainda vende para os outros uma imagem de prazer, né? De que aquilo lhe traz prazer, que aquilo é bom, e ainda faz apologia ao uso de substâncias, querendo dizer que aquilo é algo importante para qualquer ser humano, que ninguém consegue ser feliz sem isso. Mas, enfim, eu tinha te perguntado justamente isso. Você acha que... Você estava comparando com outros esportes, muito legal essa analogia com a corrida, mas lá no paraquedismo mesmo, você acha que todos os atletas estão se preparando sempre, ou você acha que há um déficit um pouco dessa atenção? Há muito déficit dessa atenção. Acho que o praticante ele começa a dar importância para isso na seguinte situação. Ou quando ele já está há bastante tempo fazendo, ele começa a perceber que começa a separar os meninos dos homens ali, né? Vamos colocar assim, né? A gente que não tem aí, né, 2 décadas de idade, a gente já está, vamos colocar quantos anos, né? A gente começou a saltar nos anos 90, antes do ano 2000, né? A gente já não faz parte dos milênios, então a gente já começa a dar essa importância, né? E também eu consegui dar uma importância, já vindo do esporte, quem já pratica esporte desde criança, dá essa importância também, e quem passa por uma situação como eu passei nos acidentes, né, até falei do primeiro, o último foi há 2 anos atrás, que eu caí do paraquedas, e aí eu mergulhei mais ainda no processo de autocura, e aí entra até uma questão, além da prática da yoga, a prática da yoga voltada para o healing, né, para o self-healing, para o poder de cura, né? Mas aí, como eu falei, é muita informação, de repente falar outro dia só sobre essa parte. Eu ouvi você falando certa vez desse acidente, que foi o mais recente, você tinha dado um intervalo, ficou um tempo sem saltar, e aí você estava um dia perfeito, seus amigos estavam todos lá, você estava super feliz, e na hora do pouso, para quem não sabe... Paraquedistas como o João, paraquedistas experientes, eles chegam num pouso numa velocidade super rápida, com paraquedas muito pequenos e que fazem manobras muito próximas do chão, e são manobras arriscadas, mas que com a experiência, e parece que você tinha já soltado um pouco os tirantes, foi fazer uma posição chamada Superman e acabou se descolando, o paraquedas soltou de você e você foi de cara no chão, alguma coisa assim? Isso, eu caí do paraquedas, né? Não de paraquedas. Aí eu caí a 80 km, quando eu me soltei, eu estava uns 80 km por hora, meio metro do chão, né? Deitado com a cabeça meio metro do chão. Numa posição de Superman, que chama, né? Isso, que você tem essa sensação de Superman, de voar como Superman, porque você vê o chão passando na tua frente a menos de 1 metro do chão e bem rápido, né? Na posição deitado, assim. E aí escapou, eu voei uns 50 metros saindo do paraquedas, o meu pé enroscou, no finalzinho ali de eu sair completamente com o paraquedas, ele deu uma última freada, né? E aí eu caí de uma altura de 2,5 metros, né? Que de meio metro eu ganhei altura para diminuir a velocidade de impacto. E aí eu caí praticamente com velocidade, sei lá, devia estar menos de 10 por hora, em vez de 80,
só que a 2,5 metros, né? 7 fraturas, 4 de quadril, 3 costelas, e aí ali mesmo, graças, né, aos conhecimentos da yoga, ao mergulho do autoconhecimento, a mudança de mindset voltado para foco na solução e não na reclamação do que está errado, né? Isso a gente vê muito hoje em dia. Você encontra amigos que falam, engordei, é a pandemia, emagreci, é a pandemia, tô sem dinheiro, é a pandemia. Tipo assim, a pessoa bota a culpa, lógico, não tô desmerecendo, as pessoas passam por dificuldades e desafios, mas a partir do momento que você, naquele instante, o quanto rápido a tua mente consegue focar na solução e não ficar martelando em cima do problema. E aí, esse mindset foi o que salvou minha vida. Eu vinha numa jornada, né, nesse processo de autoconhecimento, de performance, de peak performance, onde eu conheci mais sobre o flow, né, porque eu comecei a entender e já saber que o estudo do estado mental do flow já era algo estudado, né, na psicologia positiva, né? Se você vê na ciência da felicidade, daí já tem muitos estudos a respeito disso. Então, eu estava vindo dessa jornada desde 2015, estudando muito sobre isso. E mudando o mindset, mudando os hábitos, né? E você, momento... só para não deixar passar, e a sua visão depois... depois que você já assimilou e que você cuidou da solução, a gente precisa sempre de um pouco de tempo para entender os motivos que causaram o acidente. O excesso de confiança, o erro técnico, às vezes uma soma deles. E você, fazendo uma autocrítica hoje, como que você pensa nessa causa do acidente? Que poderia ter tirado a sua vida? Se resume em uma palavra, né? Ansiedade. Então, se você for falar assim, eu caí porque soltou ali, mas eu não morri porque o mindset estava em achar solução. Então, em vez de eu falar assim, até eu uso a palavra em inglês, desculpa falar, pode falar palavrão aqui? Não. Pode falar, pode falar. Então, se eu fosse falar fuck, né, eu ia bater no U do fuck, entendeu? Né? Mas no F do fuck, eu achei melhor find out the best outcome, que é tipo, achei a melhor solução para sair daquela situação. Tá? Então a gente está falando de tipo assim, de uma conexão neural, né, das suas sinapses, elas estarem hardwired, né, em achar a solução. Então não tem tempo para a parte cognitiva para pensar. É o quanto rápido você vai agir. E aí, se você tá com a mente, todo dia você fala, pô, o tempo tá feio, pô, tá cheio. E o brasileiro, ele de uma certa forma, generalizando a nossa cultura, né, digamos assim, por ter vivido em vários outros países durante anos aí, a gente, como brasileiro, tem uma cultura de tipo assim, pra você puxar conversa, né, você vai ali pro cara do prédio e fala assim, dia frio, né, não sei o quê, assim mas essa pandemia... Conversa de elevador. Conversa de elevador. Ela vem com uma reclamação, né? Então, a gente culturalmente tem um pouco disso, né? Estou, lógico, generalizando aqui. E aí, você conseguir mudar para, tipo assim, né? Tipo, nossa, que dia mais frio, pô, mas tá bom pro chocolate quente, né? E eu gosto muito de falar também, assim, às vezes a pessoa tá reclamando, falando, eu tento filtrar, né? Porque às vezes você acaba querendo ser partidário, né? Solidário com a pessoa e reclama de alguma coisa, né? Para poder fazer... né, conversa com ela e tipo, fazer ela sentir melhor. Fazer um dueto. Aí eu comecei a mudar isso. Eu falei assim, não vou me infectar não na reclamação. Eu vou falar o seguinte, bom, mas tirando o que não tá bom, o resto tá ótimo, né? Aí a pessoa dá aquele sorrisinho amarelo assim e beleza, né? Entendeu? Então mas o que você falou da sua ansiedade? Você estava ansioso aquele dia? Vamos fazer um trajeto voltando, né? Então, tipo assim, beleza. Eu não morri pelo mindset. Eu caí porque não estava preso direito. Por que eu não estava preso direito? Porque eu estava com pressa de fazer um pouso rápido, né? E eu podia fazer um pouso normal, mas por que eu fiz um pouso, né, de alta performance, né, que geralmente se faz em cima da água, caso você erre, você cai na água e tal. Falei, pô, mas é porque foi perfeita, a curva foi perfeita, foi daquele jeito, então não sei o quê, me senti, né, quero muito time confiante, de fazer, muito confiante. Então, teve excesso de autoconfiança, mas antes do excesso de autoconfiança, eu estava fazendo um salto que eu comandei baixo. Pô, mas por que eu comandei baixo? Foi excesso de autoconfiança? Baixo quanto, João? Tipo 2,5, 2,400, eu costumo abrir a 4, 3,5, por causa do paraquedas. Sim. Meu paraquedas demora muito para abrir. O teu DAA, ele é programado para quanto? 750.
Tá, então só para quem sabe, para quem não sabe, DAA é o dispositivo que, se caso o paraquedista desmaie ou algum problema, ele não esteja apto a abrir o paraquedas, ele abre o reserva automaticamente. Isso mesmo. E aí, então, é importante, porque, por exemplo, com paraquedas de alta performance, né, o meu é o Speed e tal. Então, enfim, tem várias configurações que podem ser feitas nesse aparelho. Isso quer dizer também, talvez sendo um pouco mais técnico, mas eu acho que é muito interessante as pessoas saberem, ele abriu o paraquedas. Normalmente, abrimos os paraquedas em 4.000 pés. Nesse dia, nesse salto em que ele sofreu acidente, ele já abriu bem mais abaixo do recomendado, a 2,5. Por quê? Ele não tem tempo de reação. Se o paraquedas principal dele der problema, ele já está muito mais próximo do solo para tomar uma decisão de liberar o principal e abrir o reserva. E outro problema também, pode haver um conflito dele chegar muito próximo da altura onde o DA aciona o reserva, e ele abrir o principal e os dois se encontrarem, se enrolarem, e ele fica completamente já perdido, vencido, já não tem mais o que fazer. Melhor não pensar nisso, mas é por isso que eu perguntei se o DAA dele. O meu DAA está programado para 1.500 pés, o dele está para 750 pés, é isso? Isso, é. Tá. E aí, assim, só para a gente concluir essa questão da ansiedade, né? Então, tipo, eu fui analisando, né? Que você falou como é que você fez essa autoanálise, autocrítica, né? E antes do dia anterior e de tudo que estava acontecendo foi o seguinte: eu fiquei 6 anos trabalhando, né, como gestor esportivo público, e então estava afastado do paraquedismo. Então soma, né, de você não estar current, né, de você não estar ali frequente, né, com uma prática frequente, soma isso. E aí também foi um período muito marcante, que eu estava numa fase muito ansiosa, mas não ansiedade, uma ansiedade boa, porque eu estava tirando no meu ano sabático. Eu fiquei mais de 10 anos planejando tirar um ano sabático. E aí eu pedi a minha exoneração lá no cargo público e tinha acabado de vender tudo que eu tinha lá no norte do Brasil e voltei, né, coloquei minhas coisas ali, o pouco que sobrou, eu coloquei na casa da minha mãe, no interior de São Paulo, e fui saltar no dia seguinte. Então estava no meu 3º dia do esperado ano sabático, com viagem marcada para fazer 3 meses na Índia, Califórnia, Austrália, Patagônia. Tava tipo, nossa, pra onde eu vou agora? Vou fazer esse final de semana de salto, não sei o quê. Então eu tava em todos os lugares, com a cabeça lá no futuro, menos focado no presente. Então o que ocasionou esse acidente foi esse estado de ansiedade, essa falta de conexão com a terra, com o presente momento. E aí eu até gosto de brincar que é o seguinte: quando a gente fica muito aéreo, muito sem conexão de pé no chão, né, realista, presente, literalmente, fisicamente falando, com os pés no chão, você acaba sofrendo um puxão do planeta. Ó, volta aqui, vem cá. Isso pode acontecer com qualquer um. A gente, às vezes, vai para o trânsito e bate o carro num dia assim. Isso pode ser uma coisa corriqueira, não é só para um paraquedista, isso para qualquer um. A gente pode acontecer com qualquer um isso, né? Uhum. Exatamente. E aí, até fazendo um link com o que a gente estava até falando antes, e você perguntou em relação se eu achava que a grande maioria não praticava, a grande maioria não pratica, não mergulha muito no autoconhecimento, não se preocupa tanto com a saúde, quer ir lá sentir a adrenalina, sabe que aquilo faz bem, mas não busca estar bem preparado para uma eventualidade, no caso, ou um acidente. Quando está falando acidente, você já falou bater o carro, às vezes é uma torcida do pé no pouso, às vezes é um descuido de nada, que você teve em queda livre, que tu sofre uma colisão de queda livre, você pode ser que pode vir a ser até fatal, né? Então, o fato de você se cuidar, de você, né, entrar nesse estado de flow, você meditar, você respeitar aquele timing ali, entender o que está acontecendo com você, e para cada um é diferente. Tem pessoas que choram, tem pessoas que riem, tem pessoas que falam alto, começam a fazer brincadeira no avião, tem pessoas que peidam, tem pessoas que choram, né? Enfim, cada um reage de uma maneira diante da adrenalina, né? Entendeu? E aí, mas o importante é você mergulhar nesse autoconhecimento e praticar aquilo que vai te dar mais performance, que vai te deixar mais preparado para uma eventualidade, ou que vai, né, ou que vai, de repente, pode até salvar a tua vida numa situação dessa, né?
Não, é isso aí. O paraquedista ele precisa entender que mesmo que seja um esporte onde ele não exija tanto do físico dele, que a preparação física é muito importante também, João, porque às vezes um pouso mal sucedido, que você tem um problema com os ligamentos de joelho, torção de joelho, enfim, coisas assim que acontecem, é muito comum, muitas vezes é por falta de preparação física, é entender que o esporte, de uma maneira geral, precisa você ter uma boa preparação física, mental e espiritual também, você está todo conectado com você em qualquer esporte. Eu acho que o paraquedismo mais ainda, muito importante. É muito importante. E tem um outro lado que a gente gostaria de abordar, João, é a sua questão empresarial. Eu vi que você está à frente de um aplicativo, é isso mesmo? Como que você se desenvolveu como empresário nesse tempo todo? O que você tem hoje em dia para oferecer para as pessoas? Que serviços que você presta? Você disse que você já foi gestor público. O que mais você faz além de ser paraquedista hoje em dia? Bom, eu trabalho na parte de coaching de performance, né, de gerenciamento de estresse, treinamento na parte de corporativo também, né, para time de performance, principalmente pessoas que lidam diante de situações extremas ou diante de demanda de deadline, de ter que entregar trabalho e gerar aquele estresse coletivo. Então, eu gosto muito de trabalhar com isso, que foi algo despertado pelo paraquedismo, né? Começou minha paixão pelo ato de voar, né? Que a gente estava conversando no começo da nossa live, e aí depois passou a ser trabalhar com pessoas, ajudar as pessoas a buscarem o autoconhecimento, né? Elas fazerem esse mergulho, elas se descobrirem, a entender esses mecanismos de defesa, de fuga e luta, né, que é disparado diante de uma situação que a gente está, no caso, falando de um esporte extremo, de uma situação extrema, mas pode ser o simples fato de você ter muitas coisas para resolver, mesmo que cada uma dessa tarefa não seja isoladamente algo estressante, mas o volume passa a ser. E os gatilhos, né, mentais são os mesmos, de você estar diante de uma situação de vida ali, de risco de vida ou morte, e você ter, né, contas a pagar, demandas, né, de entrega de serviço. Então, eu gosto muito de trabalhar ajudando as pessoas a se descobrirem, a desenvolver o melhor delas. E aí foi algo que eu também trabalhei muito isso na gestão pública, continuei trabalhando isso em paralelo como empresário, né, atendendo outras empresas, organizei corridas e eventos, né, eventos esportivos, e eu sempre fui apaixonado, assim, diria mais como hobby, tecnologia. Eu adoro tecnologia, principalmente tecnologia envolvida à prática esportiva, né? E hoje estou fazendo um trabalho junto com o Thiago Camilo, né, judoca, que trouxe aí já 2 medalhas olímpicas para o Brasil. Gênio. Genial. E ele está com um aplicativo fantástico voltado para a educação. Aliás, o judô tem muito disso, assim como vários esportes, né, em relação a trabalhar a autodisciplina, né, desde criança. E eu gosto muito dessa parte de gestão de RH e tecnologia. Então, acabei trabalhando com isso, né, faço esse tipo de serviço. E junto com meu irmão também, que é da área, meu irmão que realmente é da área de tecnologia, daí a gente está com uma startup também de sistemas. Então eu tenho tanto uma parte que trabalha o João trabalhando na parte esportiva como coach, como, né, comportamento humano, desenvolvimento pessoal e dentro do possível encaixando a tecnologia nesse contexto todo. E fazer isso tudo não te gera a ansiedade? Como que você controla, né? Boa pergunta. Boa pergunta. E olha, te falar que isso é um aprendizado contínuo, né? Principalmente, acho que nos dias de hoje, que a gente procura fazer cada vez mais em menos tempo, né? Mas eu respeito muito um ritual matinal, né? Vocês viram aqui até que de manhã eu estava aqui no meu chazinho, agora eu já comecei aqui na minha vitamina de abacate. Então eu respeito muito essa prática de manhã, procuro ficar 12 horas sem muito excesso de informação digital. Então, já o telefone é programado para fechar alguns aplicativos em determinada hora. E aí eu faço todo esse ritual de desacelerar. Eu até brinco que, tipo, eu não preciso de um despertador, eu preciso de um desacelerador. Então, meu relógio, ele toca para eu começar a desacelerar à noite. Desacelerador de partículas. Desacelerador de partículas, né? Para não ficar com muitos estímulos visuais, estímulos, né? O
o despertador toca não de manhã para acordar, não, é à noite para adormecer. Para começar a desacelerar, exatamente. E aí de manhã já é a hora que, né, o sol está nascendo, já o olho abre, já fala, nossa, como é que pode ser meu dia hoje? Já começa agradecendo a primeira coisa, né? Já colocando esse mindset, agradecer a oportunidade de viver mais um dia, né, cheio de infinitas possibilidades, né? E aí faço todo um ritual, oração, alongamento, meditação, yoga, aí dou a parte de planejamento, aí vem a parte estratégica, aí começa já com um cafezinho ali para quebrar um pouquinho o jejum de 12 a 14 horas, dependendo do dia, né? Eu mando um bulletproof coffee ou um chá, às vezes, dependendo da época. E aí começa a parte de planejamento do dia, então tem toda a parte de gerenciamento, né, dos projetos, aí eu abro esse é prioridade, esse não, então eu gosto de separar até num processo de coaching que a gente usa o que é importante e urgente, o que é importante não tão urgente, o que é, né, não sei se já conhecem essa ferramenta, enfim, aí separo os afazeres do dia e dou uma olhada macro da semana e do mês também rapidamente. E aí começo a mergulhar nesse processo. E aí gosto de encaixar entre esse período de planejamento e um período de execução, um treino de HIIT. O treino de HIIT é High Intensive Interval Training, né? Então, em outras palavras, a gente treina sem muito descanso. Então, foi um tipo de treinamento que eu achei mais adaptável para o estilo de vida que eu estou tendo hoje, até por não ter muito tempo e pelo fato da pandemia, eu consegui treinar só com o corpo, usando exercícios calistênicos. Eu uso também o kettlebell, às vezes, dependendo do dia que eu quero pegar essa história de você treinar com o corpo é fantástica. A gente não imagina, às vezes, que você consegue ficar com o corpo tão em forma e se sentindo tão bem só com o próprio corpo, né? E o mais interessante disso, Wander, em 25 minutos. Eu não preciso, tipo, se eu for para uma academia, for me deslocar, ir lá, porque tem os aparelhos, tal, não sei o quê, só o ato de ir, voltar e ainda chegar lá, tem uma parte social também que é legal, que é bom, adoro essa parte, sim. Mas aí já foi 1h30, dependendo do deslocamento, 3 horas do teu dia. Né? A parte social, hoje a gente não só luta para trabalhar em alta performance, como a quantidade de informação que a gente tem que assimilar é muito grande, a gente quer aprender muito, tem muita informação e a gente tem que filtrar, saber onde que estão as prioridades, isso acaba que a gente exige muito de nós mesmos, isso normalmente gera ansiedade. Eu entendo a ansiedade como algo positivo, eu confesso para você, até gostaria de entender melhor isso e estudar melhor sobre a questão. Sempre as pessoas falaram sobre ansiedade como algo nocivo, e eu trago a ansiedade como algo positivo para mim. Eu tenho várias noites que durmo muito pouco, quando chego numa exaustão que realmente durmo muito pesado numa noite, mas eu estou sempre com a mente, parece que sempre um pouco ligada, eu tenho essa característica, mas acho muito legal. Estou sempre observando, porque eu estou sempre em busca do equilíbrio. É fundamental. Você falou em chá, vou buscar aqui minha garrafinha de 1 litro de chá que eu tomo. 1 litro de chá que eu tomo todo dia de manhã. Chá verde com cavalinha, que são muito bons para o organismo. Eu me obrigo a tomar esse chá todo dia. E tomo às vezes à noite também. O ruim é que ele é extremamente diurético, então eu vou ao banheiro muitas vezes. Mas, João, agora a gente já está... Você sabe que o nosso programa, por chamar maratonado, ele tem duração de 42 minutos. Mas teoricamente, né? Mas a gente sempre passa. Já está com 1h07, a gente já vai chegar próximo do encerramento. Eu só queria perguntar uma coisa para o João, ver se ele lembra. Um dia eu assisti uma palestra sua lá na área, naquele... como é que é? Security Day. Safety Day. Não é Security, é Safety Day. E você falou uma frase que eu não consegui guardar, mas que se referia ao paraquedismo como algo muito rápido, mas que parece... Como é que você tem a sensação de que uma vida passou em poucos segundos? Como é que é? O que você falou? Que no paraquedismo, 1 segundo, ele é uma eternidade, né? Acho que era algo assim. Eu acho que era algo assim, cara. Que parece que 1 segundo é uma eternidade, né? E tipo, acho que tem uma frase que eu sempre costumo usar nas palestras, né? Que eu dou também, é de viver intensamente
de sonhar alto, né, e viver intensamente de cada segundo da vida. Não, legal. Muito legal. Fala aí, Vamos Andrei. lá. Primeiro, eu gostaria de pedir para todo mundo seguir o Maratonado no YouTube, ouvir os episódios no Spotify, em outros agregadores. Os episódios estão fantásticos. Não percam. E curtam as nossas páginas nas redes sociais. Estamos lá no Facebook, no Instagram, enfim. E apresentar a minha camiseta. É da Aero Run, do Circuito Caixa da Cidadania, de 2018. Na verdade, é uma camiseta e no circuito não foi exatamente o que estava sendo planejado, porque vocês podem ver que aparece referência ao PAMA e ao Campo de Marte, aqui é o Campo de Marte, né? E também ao aeroporto de Congonhas, mas o circuito não passou pelo aeroporto de Congonhas. Então, a camiseta é uma relíquia, porque ela foi de um circuito incompleto. Era para ter passado pelo aeroporto de Congonhas, mas só foi para o Campo de Marte, o PAMA. Então, é a última etapa da história do Circuito Caixa da Cidadania em 2018. E então, João, a última pergunta que fazemos sempre é: o que te deixa maratonado, João Tambor? O que me deixa maratonado, interessante, o que me deixa maratonado é voar, né? Acho que fisicamente falando é voar, mas tudo que envolve o ato de voar, né? Buscar a expansão de consciência, o ato de voar que proporciona essa visão mais ampla da vida, viver intensamente cada segundo, é você conseguir elevar e expandir a sua consciência. Acho que dá para deixar bem colocado assim. É isso mesmo. João, obrigado. Muito obrigado por você ter doado esse tempo aqui para conversar com a gente. É muito bom sempre trocar ideia contigo. Espero te encontrar mais vezes lá em Boituva ou em Ubatuba, como a gente costuma se encontrar. E a gente sempre é muito rápido, porque ou você está entrando no avião, eu vou entrar no próximo, ou você está fazendo coach, está com algum atleta lá para você passar toda a sua experiência no céu. Mas eu estou sempre, quando essas pequenas oportunidades muito rápidas, sempre é muito bom te encontrar. Obrigado pela oportunidade da gente conversar. Fantástico. Valeu. Obrigado por compartilhar toda a sua experiência, não só sobre paraquedismo, sobre tudo que você disse aqui no Maratonado Podcast. Muito obrigado, João. Muito obrigado, ouvintes, espectadores, enfim. Este foi mais um episódio do Maratonado Podcast.